Fala pessoal, depois de algum tempo estou de volta. Andei fazendo umas obras, vocês podem ver. Estou com um piso novo, uma porta já vernizada, parede pintada. E eu comecei a fazer algumas instalações elétricas aí. Deixa eu não ligar um fio porque quando eu tenho um pouco de tempo, vou fazendo umas ligações, depois paro, continuo, enfim. O tempo está escasso para mim. Bom, eu vim hoje para relatar um problema que eu tive, porque vocês podem ver, eu tenho essas duas baterias de lítio. Esta aqui, eu acho que o pessoal que está mais antigo no canal já conhece. Deixa eu tirar essa fonte desse aqui. Esta aqui é a bateria que todo mundo já conhece, né? 8 células de 100 ampere-horas, formando um banco de bateria de 24 volts. Essas células são essas células baixinhas e gordinhas. E aqui eu tinha essas células aqui na altura 16, sendo que 8 delas eu já montei uma bateria e eu cedi para um amigo meu. E eu tenho essas células aqui também que eu montei e estava tudo certo, eu deixei em fase de teste. Só que eu percebi que depois de montado a bateria já a funcionar, eu percebi que duas células apresentavam alta resistência, nomeadamente esta célula aqui e esta célula aqui, no caso a primeira e a última, mas elas não estavam nessas posições, elas não estavam nas extremidades, elas estavam no meio. Então o que eu fiz? Eu retirei elas do banco, recoloquei elas nas extremidades e fiz um aperto mais adequado, fiz uma limpeza nos bornos e o problema foi resolvido. Só que esta célula aqui, número 5, ela estava... eu assinalei com ela como 5. Ela estava na posição 5, ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta células. Então ela estava nessa posição. E a BMS me indicava que a célula número 5, mesmo depois de eu ter resolvido o problema de alta resistência dessas duas células, que eu acabei, ao desmontar novamente, eu percebi que era devido ao aperto que estava inadequado e algumas impurezas, pequenas partículas, sujeiras, dentro onde o parafuso é apertado, tinha algumas sujeiras, pozinhos. Então fiz a limpeza com álcool isopropílico, resolveu. Mas só que após isso, a célula número 5, que estava nessa posição, ela estava muito boa, mas ela passou a apresentar uma alta resistência em relação às demais. A média da resistência estava entre 0,170 miliohms, mas a célula número 5 estava com 0,190 miliohms, ou seja, bem mais altas que as demais. E como consequência disso, ela descarregava muito mais rápido e, estranhamente, também carregava muito mais rápido. Então eu achei muito estranho. A célula está com alta resistência, tudo bem, é normal ela descarregar mais rápido, mas não justifica ela carregar muito mais rápido que as demais. E ontem eu fiz um teste e disse, vou descarregar essa bateria toda até o final, para eu ver como é que essa célula comporta. E eu percebi que, enquanto todas as células ainda estavam com 3,25 volts, esta aqui chegou ao fim da carga, 2,5. Então eu resolvi desmontar o banco, né? E fazer o seguinte, eu disse, será que é o problema da BMS ou é o problema da célula? Então, para eliminar a dúvida, o que eu fiz? Eu disse, olha, se for o problema da BMS, se eu trocar a célula de posição, possivelmente o problema vai postergar, mas numa outra posição, numa outra célula, né? Não vai manter no mesmo ponto. Se manter no mesmo ponto, significa que é o problema da BMS. Se o problema se deslocar, de acordo com o deslocamento que eu fizer na célula, então significa que o problema está na célula. Então, foi isso que eu procedi. Só que, devido ao excesso de confiança da minha parte, eu fiz uma besteira. Morar em beira da estrada é complicado, tem sempre motos a passar. Então, eu fiz uma besteira por excesso de confiança. Vejam só que eu acabei fechando curto entre essas duas células.
entre a primeira, segunda, terceira e quarta células. Por quê? Porque imagina que esses pedaços de esparguetes, né, sejam esses baramentos. Você está vendo? Eu tenho positivo, negativo, vem para negativo, para fechar a série. Se o pessoal dá um momento, está fazendo um barulho aí na estrada, vou só pausar o vídeo. Então, pessoal, estamos de volta. Então, imagina que este seja os baramentos. Então, tem o positivo, vem para o negativo, vamos fechar a série, né? Depois vai para o negativo, positivo e fechando assim, tá vendo? É dessa forma. Para quem montou já células de lixo sabe como é que é. Então, o que eu fiz? Eu queria simplesmente... Esta célula número 5, ela estava na posição 2. E esta célula número 2, que está número 2, estava na posição 2. E a 5 estava cá, na posição 5. A ordem daqui para aqui, do negativo para o positivo. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava célula. Então, esta segunda estava aqui e esta quinta estava aqui. Então, meu objetivo era fazer o que está cá agora. É pegar a 2, passar para cá, como está agora. E a quinta que estava cá, a quinta que estava cá, passar para cá. Estava tudo montado. Então o que eu fiz? Eu disse, eu não vou desmontar todos os baramentos só para fazer o deslocamento, trocar de posição duas células. Então o que eu fiz? Eu desmontei esse baramento. Desmontei esse baramento aqui, vocês podem ver. E fiz isso. Deixei ele assim. Aqui ficou livre. Tá assim, ficou livre. Depois eu também desmontei esse baramento aqui. Tá vendo? Fiz isso. Tá vendo? Deixei o baramento dessa forma. E aqui embaixo também eu fiz isso aqui como tá aqui. Peguei o baramento aqui, fiz isso aqui, tá vendo? Aí já consegui liberar essa célula. E deste lado também aqui, eu fiz o quê? Eu peguei esse baramento, fiz assim. Pronto, aí liberei essas células, e fiz a troca. Essa 5 que estava cá, passei para cá, e a 2 que estava cá e passei para cá. Perfeito. Só que nesse momento, alguém me chamou aí no portão. Aí eu fui falar com a pessoa, né, pronto, e voltei. Quando eu volto, não prestei atenção no modo correto. Uma moto passar, enfim. Então, quando eu retornei, eu não prestei atenção no modo correto de ligar os baramentos. Ao invés de eu pegar esse baramento aqui, veja que esse baramento aqui já está ligado. Está ligado, menos com mais. Então, se eu faço isso, eu fecho o curto na célula. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu deveria pegar esse baramento da cá, fazer isso aqui. Isso aqui fica aqui. Este baramento que estava cá assim, nessa posição, eu tinha que voltá-lo para cá. Mas ao invés disso, por falta de atenção e excesso de confiança, eu fiz isso. Cara, e no momento que eu fiz isso, uma barulheira, enfim. No momento que eu fiz isso, fechei um curto violento nas células. E por incrível que pareça, o baramento não derreteu. O curto foi um curto de cerca de meio segundo, mas depois parou. Aí eu achei estranho isso, porque pela quantidade de energia que essas células armazenam, era suposto o baramento derreter, mas não. Vocês podem ver como o baramento ficou. Vocês conseguem ver aqui. Deixa eu ver. O baramento ficou desse jeito. Um pouco desfocado. Tá vendo? Enfim, não vai querer focar, mas... Ok, tá vendo? O baramento ficou dessa forma. Então, essa parte plástica derreteu, sim. Acabou dilatando. Essa plástica preta dilatou, mas deu para ver que o curto não foi contínuo, não demorou muito. E por quê? Porque eu percebi que uma das células simplesmente cortou a tensão na saída. Eu não sei como é que a célula fez isso. Eu peguei a célula e medi a tensão nela, no caso essa célula aqui, essa que está na posição número
1, 2, 3, 4, na posição 4, ela não me dava nada na saída. Ela não me dava nada na saída. Aqui, tá vendo? Agora ela já dá, tá vendo? Ela tá marcada 3,27 mais ou menos. Tem que pressionar um pouco, pegar o melhor contato aqui em cima. Aqui. Pronto. Tá vendo? Ela tá marcada 3,27. Mas no momento que eu fechei curto, 1 minuto depois eu fui medir a tensão, tava 0,2. Aí eu disse até a minha mulher, eu disse, poxa, acabei de danificar uma célula de lítio, pá. Eu fiquei todo triste, pá. Eu disse, pá. Pelo menos eu reconheci que o erro foi meu, excesso de confiança. Mas aí eu saí, peguei o carro, fui dar uma volta. Quando eu retornei, voltei a medir e estava a tensão normal. Voltou a mostrar 3, ele está a mostrar 3,15, porque estou medindo a profundidade do parafuso, não é o lugar ideal. O ideal é medir aqui na superfície, ok? Tá vendo? E voltou a medir 3,27. Eu disse, que isso? Então, pessoal, é uma coisa que também intriga bastante, porque no momento que fechou o curto, eu percebi que o curto foi interrompido, porque a célula cortou a tensão na saída. Ela não estava ligada na BMS. Como é que a célula corta a tensão completamente? Tanto é que eu tentei fazer uma carga nela com esta fonte DC. E tentei fazer uma carga lenta com 2 amperes, não funcionou. 5 amperes não funcionou. Tipo, ela não absorvia a carga, nem entregava corrente nenhuma. Mas após cerca de 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas depois, ela voltou normal. Simplesmente voltou normal. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei porquê, como é que isso funciona, por que isso funcionou dessa forma, porque ela cortou a tensão no momento do curto. Eu acho que é algum mecanismo de segurança. Se for realmente um mecanismo de segurança, então é aí que essas células são mesmo excelentes, porque se fosse numa bateria de chumbo ácido, isso aí derretiria. Isso aí ia virar ferro derretido, literalmente. Ia virar magma, lava do vulcão. Então, agora, essa célula desse jeito não dá para usar em sistemas de alta performance, como eu queria. O que eu vou fazer é ter um sistema de UPS, que geralmente ele segura as câmaras de segurança, algumas coisas essenciais da casa, quando por algum motivo a energia solar cai. Já aconteceu algumas vezes de acontecer um raio na proximidade, então o DPS e o DR, o disjuntor DR dispararam, então cai tudo. Mas, como eu tenho um sistema de UPS de backup, ele segura as câmaras de segurança e a internet. Então, o meu objetivo, já que essa célula já está danificada, vocês podem ver os bornes dela toda derretida. Ainda dá para usar, mas eu pretendo usá-las no meu sistema de UPS. Que neste momento eu estou com uma bateria de caminhão, das quais uma já danificou, então eu vou substituir por essas baterias de lítio. Como é um sistema que ele no máximo ele puxa 250 a 300 watts de potência, não mais do que isso. Então acho que essa bateria ainda dá conta desse recado ainda. Mas fica o aprendizado porque é uma coisa que eu poderia muito bem ter evitado. Porque quando você está trabalhando com eletricidade, energia solar, não há margem para erro, pessoal, entendeu? Tive muita sorte até que no momento que fechei o curto deu uma grande faísca, fez um estrondo literalmente. Enfim, foi tenso. Quando eu fechei esse curto eu disse, opa, estou com um problema grave agora. Mas a bateria voltou a funcionar. Eu vou tentar montar. Eu até poderia medir a resistência interna delas, mas eu deixei meu equipamento de medição da resistência interna em Portugal, porque eu compro as baterias, eu envio para Portugal, e-mail mais lá em Portugal. Com esse aparelho é que ela verifica as resistências internas das baterias e me informa para eu assim liberar o dinheiro para o vendedor. Então neste momento eu não tenho nenhum equipamento que meça a resistência interna dessas células. Mas eu já vou providenciar mais um, eu tenho mais um aqui comigo. Era isso que eu queria falar, pessoal. Quando eu montar essa bateria novamente eu vos digo como é que ficou, como é que ela tem se comportado. Falou!